seja, graças a Deus. Bem-vindo à nossa casa, Edson. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare na noite de hoje, nos auxiliando nas nossas reflexões, nas reflexões que nós devemos fazer para um ano que se inicia para um recomeço. Estamos de novo com mais 300 e tantos dias, já passaram alguns dias, né? Os dias desse ano, para que nós possamos aí construir a nossa etapa evolutiva. Que seja cheia de oportunidades, que seja cheia de graças, né? Para que essas graças envolvendo-nos, nós possamos oferir sucesso no final desta jornada. Apesar de que nós nunca podemos dizer que a vida não cessa, que a cada ano que nós imaginamos que é um ano novo, para alguns é um ano velho. A vida vai e tem muitas repetições, mas é sempre oportuno nós refletirmos, buscarmos dentro do processo da vida, trabalharmos as nossas estruturas para alcançarmos os nossos objetivos. Quando refletíamos no que nós iríamos conversar na noite de hoje, passou-nos pela mente vários pensamentos, vários temas, várias ideias, e nós, de certa forma, ficamos até um certo ponto confuso, porque a espiritualidade parece que não queria conversar conosco, inspirando-nos no tempo. Mas quando vínhamos para cá e durante essa semana, vimos que as possibilidades que nós temos encontrado nesses últimos tempos são confusas. As ideias, as ações que nós temos observado têm trazido uma série de confusões às nossas mentes e aos nossos ouvidos. Cada vez que olhamos os noticiários, cada vez que nós conversamos com pessoas, cada vez que nós interagimos uns com outros, temos percebido essa confusão mental, essa confusão no sentimento, que se transforma de uma certa forma no momento em que nós estamos todos perdidos. Essa é a ideia que nos traz. No final do ano passado, vimos uma série de discussões em relação a uma série que não nos cabe aqui avaliar ou refletir, que foi exposta pelo Netflix, gerou um problema enorme, aí tem sido divulgado imensamente pela mídia, em relação a conceitos de religiosidade, liberdade de expressão e conceitos morais. Por outro lado, nós vimos que logo em seguida as dificuldades com ameaços de guerras, né? Ameaços de guerras que depois vai culminar com o aumento do gás. Quem vai sofrer são os mais pobres, que vão ter que pagar um gás mais caro. Então, tudo tem um processo estranho que nos chama a atenção para que nós comecemos a perceber qual é o caminho que nós precisamos seguir e o que é que nós estamos absorvendo de tudo isso. Porque quando nós olhamos essas confusões, elas nos causam um certo furor ou um certo medo. Porque nós começamos a perceber onde que nós estamos indo, não é? Como será os nossos objetivos finais? Será que vai haver uma guerra? Será que nós vamos conseguir nos entender em relação a conceitos morais, ao que é o respeito e ao que não é? Onde nós haveremos de chegar? Como está a cabeça dos nossos jovens nesses momentos em que toda essa gama de informações turbulentas e até quanto adversas têm surgido para que eles possam formar-se como uma manhã? Como está todo esse desenvolvimento?
temos ainda, quando olhamos para toda essa estrutura, processos de economia, processos de sociologia, direito, não é? Nós vamos vendo uma série de coisas que vão sendo englobadas dentro dessa panelada e que sem um objetivo comum, sem que nos leve a uma reflexão mais profunda ou que nos dê uma diretriz segura. De modo que nós percebemos muitas pessoas hoje com medo, inseguras, frágeis, com incertezas, algumas pessoas até um pouco mais fragilizadas no seu íntimo, nos seus medos, tentando dar cabo da própria vida, sem qualquer visão de uma manhã. Outras se aventurando em situações, em relacionamentos que podemos dizer perigosos, não é? Que não trazem nenhum benefício, não pelo sentimento de estar se relacionando com o outro, mas como uma verdadeira fuga para as dificuldades que tem enfrentado. Até mesmo dentro dos conceitos que nos foram trazidos milenarmente pelo nosso mestre amigo, que trouxe-nos lições imorredoras, tem sido feito, ao meu ver, um trabalho parece que para minar toda a estrutura de ensinamentos morais que foram trazidos por ele, associando a sua imagem veneranda com situações que são problemáticas no nosso próprio íntimo. Então nós começamos a perceber que as projeções do nosso íntimo, dos nossos medos, as nossas patologias, porque nós não conseguimos muitas vezes lidar com elas, nós projetamos nos outros e não percebemos que o que nós estamos vendo e sentindo são nossos. Como o outro é um espelho, o problema é do outro. Mas eu não percebo que eu estou projetando no outro todas as minhas neuroses, os meus conflitos, todas as minhas, a minha psicopatia, enfim, todas as dores que eu trago em mim, e não percebo que eu estou projetando no outro, porque na verdade a minha vontade às vezes é de agredir, a minha vontade às vezes é de ofender, de criar dentro das mentes que possam estar tendo contatos comigo, um certo distúrbio para que eu possa ganhar a atenção, para que eu possa ganhar a mídia. E quanto mais pessoas ouvirem e verem, quanto mais polêmica eu causar, mais atenção eu receberei, por isso eu estarei sempre ganhando um tanto mais. Não importa que para isso eu fira as pessoas, não importa que para isso eu crie dificuldades, não importa que para isso eu indique caminhos de tristezas, caminhos de dificuldades para o meu semelhante. Os interesses particularistas avançaram além da ética, além do comportamento, além daquilo que é aceitável para uma convivência em grupo, uma convivência em sociedade. Então, o que nós temos visto hoje projetado em toda a estrutura da nossa sociedade, daquilo que nós podíamos esperar em termos de mundo, são confusões em cima de confusões, sem que nós chegássemos a um denominador comum. E nós hoje estamos dentro de uma era que nós vamos chamar era do fake news, né? As mentiras veiculadas, alimentando mentes, criando aí conceitos vinculadas sem que nós até tenhamos a possibilidade de perceber. Mas o que mais me incomoda em alguns aspectos, em termos de nossa estrutura enquanto país, é que nós, enquanto povo, enquanto pessoas que vivem no nosso país, ainda não criamos uma identidade nossa. Ainda não temos olhares para uma perspectiva de que nós somos um povo bravo, um povo excelente, um povo com grande possibilidade
um povo que tem possibilidades de desenvolver as suas estruturas e transformar-se numa grande nação. Cada vez que olho muitas falas de alguns companheiros, que não cabe colocarmos e darmos nomes, falas que parecem diminuir as estruturas do país onde nós vivemos, parecem destruir as estruturas dos seres que convivem nesta nação, não criando qualquer possibilidade para que nós possamos nos desenvolver. As ideias, as falas, têm sempre um ponto de peso para aqueles que têm mais possibilidade. E aqueles que têm mais possibilidade, muitas vezes eles estão um pouco se lixando para as pessoas que realmente trabalham, que realmente se desenvolvem, que realmente têm na essência a vontade de melhorar as coisas. E quando nós estamos falando assim, nós não estamos falando aleatoriamente, estamos falando das nossas gerações, estamos falando dos nossos filhos, dos nossos netos, estamos falando das nossas dificuldades atuais, estamos falando de um projeto de vida cujo qual nós, como espíritas ou espiritistas, sabemos que uma hora nós estaremos aqui, outra hora nós estaremos no plano espiritual, mas nós estaremos aqui de retorno. Então, esse momento que nós estamos falando é de construção. Esse é o momento em que nós devemos despertar no nosso íntimo a nossa vontade e começarmos a colocar, talvez, as nossas mãos no trabalho para deixar neste mundo o nosso melhor. Podemos usar como exemplo a questão da água. Alguns anos atrás, isso não faz muito tempo, brincávamos na frente de casa, nas enxurradas, final de tarde tinha garoa, nós tínhamos água em abundância, hoje nós falamos em escassez de água. Ninguém imaginava, isso não faz muito tempo, gente que não tem, não sou tão velho assim, não se falava em escassez de água e pode ser. Para nós era algo que não se imaginava, porque em todo lugar que nós andávamos havia. Hoje estamos sujeitos a termos mais para frente, os nossos netos não têm a possibilidade de ver grandes quantidades de águas. Os rios estão secando, os mananciais de água estão desaparecendo. Isso não é uma conversa que nós estamos colocando por ser algo que está sendo discutido na mídia, mas algo que nós temos vivenciado. Aí há a grande diferença. Então hoje nós estamos sendo chamados, neste novo ano, a repensar muitos dos nossos passos, a repensar os nossos próprios conceitos, a repensar o que nós estamos vendo. E colocarmos dentro da nossa vida, do nosso projeto de desenvolvimento, aonde nós queremos colocar as nossas estruturas. Estruturas de fé, estruturas de esperança, estruturas conceituais. Não é? Porque nós precisamos nos conscientizar de uma vez por todas que à frente de tudo está Deus. E que é em Deus que nós precisamos colocar as nossas fé, colocar a nossa estrutura e trabalharmos na direção da vontade de Deus. Porque quando nós olhamos em volta de tudo que nós temos visto em relação às nossas lideranças, nós vamos vendo as nossas lideranças sem objetivos comuns, sem objetivos que nos coloquem dentro de uma posição em que nós possamos estar em equilíbrio. Ora, se as nossas lideranças não estão realizando, realizemos nós. Realizemos nós em prol das possibilidades que a vida nos oferece para que nós possamos ter algo de bom. Não algo de bom no sentido de angariarmos recursos para bens materiais, mas para que nós deixemos um legado para o nosso